Oba! Bora no Valendo, sejam todos muito bem-vindos, todas essas pessoas maravilhosas no nosso podcast Me Chame no RH. E hoje, com a minha convidada mais do que especial, aí vocês vão dar risada, falar, Simone sempre fala dessa super convidada mais que especial, mas é ou não é especial? Isabela Cavalheiro! De novo, muito obrigada pelo convite, que eu acho que eu mesma me convido, né? Agora eu acho que eu faço parte da casa, qualquer hora a gente vai acabar, vai ser um podcast duplo, não vai ter muito jeito, né? É nosso! Gente, melhor companhia. Já vira aqui o bate-papo com café e conteúdo de qualidade. A gente conversa muito e tem muita troca. Acho que ninguém mais interessante para mim, e acredito que para você também, para ter essa troca comigo. E hoje nós vamos falar sobre medo. Você tem medo? Você tem medo de errar? Você se esconde atrás do medo? Você usa o medo a seu favor? Você paralisa com o medo? O que é o medo para você, Isabela? Errei. E aí? Eu acho que é o medo de errar, né? Mas o medo, acho que faz parte da natureza humana e ele até protege as pessoas. Ele protege a gente, o medo. Ele protege a gente porque ele faz com que a gente consiga se defender em alguns momentos. Então, a gente às vezes acha que o medo é acaba atrapalhando a gente, sabota a gente. Mas o medo, ele acaba sendo um aliado muitas vezes para a gente não fazer o que não deve. Então, o medo, ele é um amigo, mas ele pode ser aquele cara que vai atrapalhar em alguns momentos e tirar a nossa proatividade, fazer com que a gente deixe de fazer algumas coisas, justamente porque ele vai acabar segurando. Então, eu acho que é aquela sensação de ansiedade, um excesso de ansiedade, enfim, que faz parte aí da nossa natureza. Acho que é por isso que é um tema que é bem interessante da gente abordar, porque eu acho que não tem ninguém que nunca teve um medo na vida, né? Antes de passar para as coisas que você escuta de clientes, de alunos, de pessoas ao seu redor, qual foi o seu maior medo nos últimos tempos? Meu maior medo nos últimos tempos. Nossa, eu falo que eu sou uma pessoa muito medrosa. Eu sou uma pessoa que a gente fala assim: "Ah, você é tão corajosa". Não, eu sou medrosa. Mas sou uma pessoa que enfrenta os meus medos. Eu acho que meu medo tá junto comigo o tempo todo. A gente tem medo de não dar certo, medo de não gostarem, né? Que é aquela coisa da aprovação das pessoas, ainda mais quando a gente trabalha com o público. Então a gente sabe que a gente precisa acertar ao máximo, entender o que as pessoas estão esperando de você. Então eu acho que o medo que me acompanha todos os dias é esse. Algo não dá certo, algo que eu estou fazendo não dá certo, não, as pessoas não gostarem. Então, só que é aquela coisa, é por isso que eu acho que o medo acaba sendo meu amigo também, porque ele me faz ter um capricho no que eu faço. Então, se eu sei que eu tenho esse risco de não agradar, de errar, de fazer alguma coisa errada, eu vou estudar, vou me capacitar, eu vou me preparar ao máximo para que saia com qualidade o que eu estiver entregando para as pessoas. O que você recebe no dia a dia das pessoas em relação a medos e a erros que elas cometem? Porque acredito que quando nós falamos de medo, o erro ele está ali juntinho. E o erro ele acontece diariamente. O que você recebe no dia a dia? O maior medo que as pessoas têm é de não conseguir entregar aquilo que elas foram contratadas. Então, por exemplo, uma coisa que aparece muito é um desafio novo que o gestor coloca para o colaborador, no RH, no caso, e ele sente que ele não está pronto para entregar com qualidade aquilo, porque de repente não é o que ele está acostumado a fazer. Então, isso é uma demanda bastante alta que aparece. A pessoa vem desesperada, preciso implantar cargos e salários, por exemplo. E eu não sei nem por onde começar. Ou implantar o RH. Também já aparece muito essa demanda de implantar o RH. Eu não sei por onde que é o passo a passo. Aí, como é que eu faço? Por onde que eu começo? Então, as pessoas têm medo de ou perder uma oportunidade, ou às vezes é um desafio que é colocado para essa pessoa.
A pessoa vê que tem uma possibilidade dela ter uma ascensão profissional, se destacar, mas ela não tem a segurança de que ela vai conseguir entregar com qualidade, porque não é o feijão com arroz que ela costuma fazer todos os dias. É uma coisa que sai fora ali da rotina. Então, aí que bate aquele medo e aí as pessoas se desesperam. E aí o problema, porque aí a pessoa fica naquele desespero de conseguir fazer, de conseguir entregar, aprender rápido e quer que tudo aconteça num passe de mágica. E a gente sabe que tem muita coisa que, assim, é um processo. É lento, é um dia de cada vez. Então, o meu papel também é de fazer com que essa pessoa entenda que, apesar dela ter aquele medo de errar, que o acerto é uma construção. E que o medo, o erro, na verdade, ele faz parte do processo. Então, para a pessoa também não se penalizar tanto se ela cometer algum tipo de erro. O erro faz parte da nossa jornada, só erra quem faz. Eu concordo com você. É muito fácil você ficar sentada na mesa esperando as coisas acontecerem e, poxa, tá tudo muito perfeito. Tá perfeito porque o que eu tô fazendo? Né? Então, acho que no dia a dia a questão do erro, ela precisa e merece ser mais estimulada. E aí eu deixo aqui uma ressalva, pelo amor de Deus, pela mãe do guarda, né? Os antigos. Não é esse negócio de banalizar. Porque também, o que eu recebo muitas reclamações é... Pô, fulano erra com isso 50 mil vezes, parece que a pessoa não está nem aí. Muda a forma de falar. Às vezes, aquilo ali já se tornou tão automático para aquela pessoa que o que ela sabe fazer realmente é o errado. Então, muda a forma de falar. E aí tem um negocinho por baixo aí dos panos. Vamos ver se você concorda comigo. Às vezes, a forma de falar, a cobrança como é feita, o medo da exclusão, da não aceitação e por aí vai, estimula a pessoa a mentir para encobrir o erro. Você já parou para pensar nisso? Isso acontece com as crianças em casa. Simone, então, peraí. Eu estou estimulando as pessoas, então a culpa é minha? Não. Mas a pessoa, para ela não ser exposta, para ela não... Ela vai buscar rotas ali, então ela tem que esconder algumas coisas. Errei uma folha de pagamento, errei um processo seletivo, Ela vai procurar culpados até ela pegar o que é dela e digerir aquilo e fazer e tudo mais. Demora, é um processo muito mais doloroso e nem todo mundo está preparado para esse papo. A maioria, ou, né, o primeiro pensamento é: e agora? O que eu vou fazer? E tenta esconder o erro, e que muitas vezes isso vira uma bola de neve. Mais uma bola de neve que a pessoa não consegue sair, porque aí entra a mentira. Empurrar para baixo do tapete o erro, isso acontece mesmo, mas eu acho que isso é um traço de maturidade. Boa! Porque o erro, ele faz parte da jornada e assumir o erro faz parte do nosso processo também. Eu acho que quando a pessoa assume que ela errou, ela está mostrando que ela está sabendo lidar com isso e aceitando sua vulnerabilidade. Então, eu admiro muito quem assume seus erros, quem fala, eu errei. Porque a gente vê, por exemplo, nas redes sociais, só case de sucesso, só coisas maravilhosas. E aí, a gente ouve muitas pessoas falando que, às vezes, elas ficam baixo astral quando elas olham ali o Instagram, ou quando olham o LinkedIn... E vem, fui promovido, minha vida é um mar de rosas. E aí você só vê a parte boa, o sucesso, sabe, a parte que brilha os olhos. E o que tem por trás de tudo aquilo? Porque ninguém tirou da cartola o sucesso. Todo mundo que alcançou o sucesso, às vezes divulga alguma coisa, uma conquista, teve uma luta por trás. Então, eu acho que quando a pessoa tem medo de assumir os seus próprios erros, ela está se colocando numa posição assim, como se ela não fosse humana. Porque assumir os erros, acho que faz parte. Eu acho que todas as pessoas de sucesso hoje, elas falam sobre o que elas fizeram de errado. Elas compartilham suas falhas para
mostrar que elas fizeram parte ali da construção. Justamente porque é aquilo que eu falei, só erra quem faz. Quem não faz, real não vai errar, e não vai ter nada, não vai ter sucesso, não vai ter nada. Então, o sucesso ele é uma construção mesmo, com muitos erros, muitas falhas, e a partir de cada falha a gente vai aprendendo, até com as frustrações que a gente sente quando a gente comete algum erro, que a gente vai aprendendo novas formas de fazer. E aí a gente consegue chegar no modelo ideal. É engraçado porque quando nós falamos de erros, ele traz a questão da vulnerabilidade e da exclusão com toda certeza. Por quê? Aí eu fiz uma coisa feia, eu não... E agora como é que eu conserto isso? Não tem como fazer, o que as pessoas vão pensar? É sempre os pensamentos ali, se você parar para analisar, conversar com uma pessoa, o que você está sentindo? Que a gente não é ensinado a isso, inclusive. Mas o que você está... Poxa, me senti inferior, né? Fiz tal coisa, isso aqui não. Mas a pior parte vou trazer um case aqui. Você tem hoje uma vaga e essa vaga, o gestor foi lá, sentou com você, alinhou aquela vaga, preciso disso, faz a aprovação junto com você do bendito do candidato, começa o bendito do candidato. Isso é um case real, tá? E aí começa o bendito do colaborador na empresa. Não, vamos pular a etapa do onboard, porque, pelo amor de Deus, eu preciso desse cara. Depois ele faz e não sei o quê. O jeitinho, né? O jeitinho. E aí o cara já entra no valendo. Primeiro que ele não entendeu praticamente nada da empresa. E quando eu digo isso, é coisa básica, tá? Dele não saber nem onde é o armário das coisas ali, onde liga tal coisa, onde desliga o alarme. Coisas bem básicas. Ok. E aí coloca o cara no valendo para fazer. Linguagem simonês, tá? Valendo. Bora no valendo. É 1, 2, 3 e fui, sabe? Isso é bora no valendo. O cara começa a trabalhar. O cara começa a errar a torta à direita. Aperta um botão X que não era para apertar. Desliga o alarme X. Sistema X que não é para ele acionar. Ele vai lá e... Aí vem o tal do gestor. Senta com você, Isabela, e fala assim: esse candidato que você me trouxe, pelo amor de Deus, o cara não faz nada certo. O que você responde para um cara desse? Ô, meu amigo, você não fez o onboarding dessa pessoa. A pessoa pode ter um repertório, ela pode saber... Eu já fico até irritada com isso. A pessoa sabe fazer, ela tem ali a experiência, mas na nossa empresa... Essa pessoa não conhece os processos, ela não sabe onde é que é o botão X, o botão Y, porque cada empresa é uma empresa, ela tá morrendo de rir. Mas eu fico irritada. Porque... Ô, meu amigo! Não, meu... É demais! Mas é verdade. Não, é porque eu fiquei irritada, porque é uma realidade mesmo. Porque... o treinamento inicial, a gente não pode esperar que a pessoa entre na empresa em 3 meses, ela já chegue realizando mundos e fundos. Os 3 primeiros meses são meses de adaptação. Tem que fazer um onboarding de maneira decente. Fazendo onboarding é o principal. Ele fez o onboarding e esperar os 3 meses. Para você esperar realmente um resultado da pessoa, você precisa esperar pelo menos esses 3 meses. Pelo amor de Deus, né? Não, mas aí, de quem que é a culpa? Do RH, lógico, Aí bate lá e me chama no RH para falar que... Então, mas esse candidato, mas vocês... Aí começa a desvalorização do RH nessa hora. Porque ele bateu tudo aquilo. Ele trouxe o que ele precisava. Só que a urgência dele, digamos assim, era de ir no valendo. Só que é o seguinte, meu amigo... Você estava ciente disso aqui. Então, aconteceu, a gente vai precisar voltar aqui 10 passos para retomar essa jornada. Agora, eu preciso da tua ajuda. Quem falou que esse cara assume? Essa é a dificuldade que eu mais recebo. Mas, assim, se eu abrir meu WhatsApp aqui agora, você lê isso. Valida uma coisa, chega, não, preciso porque é urgente, preciso que é urgente. O famoso tapa-buraco. Beleza, isso vai acontecer na minha casa, vai acontecer na sua, na tua empresa. Só que se aconteceu isso aqui,
eu preciso recalcular a rota e voltar os 10 passos e assumir a minha parte. Não, eu jogo tudo para a mocinha do RH. É mais fácil, né? Jogar a culpa pro outro lado. Liderança faz muito isso. E justamente por falta de preparo. Isso precisa vir, você falou de uma forma decente, né? Que desça pelo amor de Deus, entendeu? Que as pessoas entendam isso. Validou o colaborador, ele começou e tal. Agora, imagina a experiência desse bendito desse colaborador. É por isso que quando o profissional entra na empresa, o acompanhamento do RH, pelo menos nos 3 primeiros meses, ele precisa existir. Porque eu falo nas minhas aulas, a gente faz o processo seletivo, entregamos o candidato aprovado. Onboarding, geralmente, é de recrutamento, às vezes é de treinamento. Só que os 3 primeiros meses, que são os meses ali do período de experiência, eles, de uma certa forma, é como se fossem o período de garantia. Sim. Do nosso trabalho. Vamos supor, você fez o trabalho. Quando você compra uma coisa, um aparelho, 3 meses de garantia. Geralmente é mais, mas... 3 meses do funcionário, 3 meses de garantia. Então, eu fico com essa sensação. Quando eu contrato alguém, na época que eu trabalhava com seleção, quando eu contratava alguém, eu sentia que os 3 meses ainda estavam sob a minha responsabilidade. Por mais que eu não fosse penalizada caso a pessoa saísse em 3 meses, mas eu sentia que era meu dever. Então, eu fazia um acompanhamento desse colaborador. Então, entendo. Mas você foi... Conversa com o colaborador. Você foi... como que foi os seus primeiros dias? Você está sabendo? Recebeu as orientações? O onboarding, em algumas empresas que eu trabalhei, era um processo bem fraco. Então, eu tinha que fazer esse acompanhamento. Mas uma empresa que tem um bom onboarding já é um bom começo. Mas é importante que o profissional de recrutamento e seleção, ele nem que seja informal, faça um acompanhamento junto ao novo colaborador e também com o gestor. O que você está achando do novo colaborador? Então, isso é primordial. E aí você recebe o cara começa a trabalhar, começa a desempenhar, só que ele está perdido, né? Porque ele pode ter toda a bagagem do mundo, ele pode ter toda a experiência do mundo, ele está você está entrando na casa de alguém, entendeu? Você pediu licença, ok, mas o que é que eu posso ou não fazer? Eu não chego na casa de ninguém abrindo a geladeira. Você sabe o que aconteceu comigo em uma das empresas que eu trabalhei? Eu já tinha bastante tempo de experiência, foi a última empresa que eu trabalhei, que eu não vou falar qual é, né? Mas quem entrar no meu LinkedIn vai descobrir. Mas eu entrei nessa empresa como sênior e aí... Essa empresa tinha uma plataforma de recrutamento própria. Não era essas que a gente conhece, que você às vezes até pede, tem experiência nessas plataformas XPTO, né? E aí, então a gente faz nosso processo seletivo por essa plataforma. Aí teve uma menina que ela me explicou como é que funcionava a plataforma. Só que assim, não é... de uma hora para outra, é assim, aperta isso, aperta aquilo. Tem um monte de funcionalidade na plataforma. E aí você, com o tempo, mexendo, que você vai aprendendo onde que você tem que apertar. Enfim, tinha um monte de coisa para você enviar mensagem para candidato e tal. E eu apanhei muito nessa plataforma, porque para mim era um mundo completamente novo. E a empresa não espera que você fique treinando a plataforma durante, 5 dias para você aprender a utilizar. Não, você tem que aprender usando mesmo. Então, aí, nessa brincadeira de aprender usando mesmo, que eu cometi um erro. Eu não lembro exatamente, mas foi alguma coisa assim. Eu disparei e-mail para todos os inscritos para uma determinada vaga e marquei para eles participarem de um processo seletivo. E eu marquei, eu não sei se foi numa sala errada ou se foi num dia errado, que não tinha sido alinhado com o gestor, foi uma coisa assim. Eu sei que eu tive que ligar candidato por candidato porque o e-mail já tinha sido enviado, né? Para poder passar a informação correta. Eu lembro que eu não fui almoçar por causa disso. E eu lembro que esse erro, quando pegaram esse erro... e me informaram que eu tinha cometido,
não pegaram leve comigo, não. Pegaram pesado. Eu me senti muito mal por isso. Me senti muito mal porque foi um erro grave, né? Imagina, se as pessoas se deslocassem para lá e se alguém eu não conseguisse falar, a pessoa... No fim, deu tudo certo. Graças a Deus que depois eu mandei um outro e-mail com uma errata explicando que aquela informação estava errada e tal. Não deu, lembro que não deu problema. O que eu me lembro bem, isso já tem mais de 10 anos, foi o meu sentimento, eu me senti muito mal por ter cometido esse erro, que ao meu ver foi um erro primário, mas por quê? Porque eu não conhecia a plataforma, eu não sabia mexer direito. Então, eu apertei enviar, coloquei errado, não editei o texto direito e acabei mandando a mensagem errada. E as pessoas que estavam lá, e aí que é o problema. Para quem mexe sempre com aquilo, É muito óbvio. É fácil. É óbvio. É tão óbvio, E acha que você tem que aprender assim, rapidinho, a mexer também. E então, assim, depois eu fiquei 6 meses nessa empresa. Eu aprendi a mexer porque eu tinha que mexer todo dia com essa plataforma. Mas os primeiros dias, assim, o primeiro mês eu apanhei. E o pessoal não teve muita paciência comigo, não, assim, não, ela tá aprendendo, não, é uma coisa nova, tudo bem, tranquilo, tal. Não tinha muito. Então, para mim foi uma coisa que emocionalmente pegou bastante. Minha amiga, o seguinte é esse. Quando você comete um erro desse porte, você está impactando a vida de outras pessoas também, que poderia acontecer das pessoas se deslocarem e tudo mais. Eu não estou dizendo que não foi um erro grave, porque eu também já fiz isso. Toca aqui. Marquei exame médico para uma porrada de gente numa plataforma e tal, e tinha que primeiro pegar o cadastro de todo mundo e acionar num sistema. Começa com T e tem atualização até sei lá quantas mil, entendeu? Um sistemão aí que me contratavam direto porque eu conhecia aquele sistema ali, mas tinha muitas versões. E diversas funções no bendito do sistema. Mandei um calhamaço de gente para fazer o tal do exame médico. Só que acontece que a bendita da agenda do médico era distribuída, você podia mandar 30 pessoas no dia, só que eles distribuíam lá porque era por ordem de chegada. Aí, meu bem, mudaram isso. Quem falou para mim? Pois é. Ninguém falou nada para mim. Eu também. Aí entra o meu erro. Eu não liguei para validar, porque aquilo já era tão óbvio. Já era tão óbvio eu fazer aquilo ali toda semana. Então, por ser uma empresa muito grande, tinha uma rotatividade, tinha que atualizar os exames periódicos desse pessoal, admissão e tudo mais. Então, bora lá. Eu não liguei para validar. Eis que a enfermeira me liga. Oi, Simone, tudo bem? É a Simone do RH? Eu falei, mocinha, né? A mocinha do RH. Quando falavam o meu nome, meu sobrenome, eu já pensava, ai, meu Deus, o que eu fiz? E aí ela falou, então, estou com uma fila de gente aqui para atualização, para isso, para aquilo. Todos eles estão com a guia para o mesmo horário. Aí eu falei, para confirmei no sistema a data. Eu falei, mas é para hoje mesmo. Ela falou, então, só que o agendamento é por aba, por horário, não dá para atender todo mundo ao mesmo tempo. Eu falei, então, mas até... Aí fui olhar no sistema, não lembro exatamente quando eu tinha mandado o último. Falei, mas até tal dia? Falei, mudou alguma coisa? Ela falou, mudou. Você não recebeu esse comunicado? Esse comunicado ia para o pessoal que fazia o acerto de contas. Não ia para mim. E aí, naquele momento, para não responsabilizar um colega, eu falei, olha, eu vou verificar nos meus e-mails se isso não está aqui. E eu te dou um retorno, mas eu preciso saber o que pode ser feito aí. Ela falou, olha, desta vez a gente vai encaixar, mas vai ter uma taxa X aqui por cada pessoa. Ixi. Quando eu cheguei na minha gerente e falei isso, o nome mais bonito que essa mulher me falou foi Santa. Porque eu, sem brincadeira, ela falou palavrão pesado para mim mesmo.
Mas ela xingou absurdamente. E eu fiquei assim. Escutei. Deixei ela falar tudo que não deveria, porque ela usou palavrão, xingou e tudo mais. E aí eu falei para ela, tá. Me trouxeram uma possível solução. E por questão de segundos, quase que eu falo para ela assim, então pode descontar do meu salário. Questão de segundos. Aí eu bati com ela, eu falei, então vou autorizar na clínica. Ela falou, já está todo mundo lá e não sei o quê, já perderam o dia inteiro, já não sei... Tá bom. Terminando isso aí, eu sentei com ela e eu falei, escuta, eles passaram um comunicado e esse comunicado não veio para mim. Eu não tinha como saber, a não ser que todas as vezes que eu faço esse processo, eu tenha que ligar lá ou mandar e-mail. E aí eu lembro que eu fiquei num pavor. Mas, ao mesmo tempo, eu parei e falei, o que mais que eu posso fazer? Só que não era o suficiente eu assumir o meu erro. Eu pedi desculpa, eu corrigi, eu busquei rota, entendeu? Porque o que eu precisava resolver? Eu fui criada de uma forma que você tem um problema, então você tem que apresentar uma solução também. Coisa que não é tão simples assim, porque às vezes no impulso eu trazia respostas que não era o que deveria ser feito naquele momento. E aí eu sei que essa pessoa acabou comigo, mas de um jeito, quando eu falei, tá, e qual vai ser o novo procedimento? A resposta foi, você quer dar ordem e ensinar como é que eu vou fazer o procedimento da empresa? Uma coisa que era simples, que era óbvio para mim fazer no dia a dia para as outras pessoas, e aí mudou aquilo. E aí esse muda aquilo ainda sobrou para mim. Quando eu fui propor uma nova visão, o que a gente poderia fazer, alinhar os processos, eu recebi essa resposta como burdoada ali no meio. Então, naquele momento, eu entendi que errando, acertando, trazendo soluções, fazendo o melhor, não ia resolver. Que realmente foi um erro. E aí chegou o ponto, foi a primeira vez que eu falei isso para uma pessoa. Falei, ok, e quero deixar isso muito claro. Errei. Não estou dizendo, não estou banalizando o meu erro. Não estou dizendo que não foi grave. Eu já estou me sentindo mal o suficiente. Já não sei mais o que fazer, eu já não estou conseguindo lidar com isso aqui dentro. O sentimento de fracasso, de, puxa, como é que eu fiz isso? Bater na cabeça e falar, meu pai, como é que eu fiz um trem desse? Já está aqui. Agora, ser humano, o que mais que você quer que eu faça? Você quer que eu pule da janela? Você quer que eu tire minha vida? O que exatamente que você quer? Porque parece que você assumir o erro, trazer soluções... E, Simone, isso não é... Não estou banalizando o erro, não. Porque todo mundo erra, vai ter problemas sim. Tem coisas que são muito graves, mas você quer exatamente o quê? Que essa pessoa tire a vida dela? Que ela suma, desapareça, que ela desista de tudo porque ela teve um erro? E aí você quer exatamente que ela faça o quê? E esse foi um extremo, na verdade, né? Porque pode acontecer. Mas se a gente pedirem assim, qual que é o seu direcionamento? O que você recomenda? Se eu errar, o que você recomenda que eu faça? Buscar solução. Buscar uma solução, apresentar. Às vezes, a pessoa que está condenando ali o seu erro, ela vai ficar tão puta da vida que ela não vai conseguir... Nada vai agradar. Mas o nosso papel... Ninguém quer que a gente pule pela janela. Eu acho ótima essa colocação sua, porque às vezes é esse o pensamento. Você quer o quê que a gente faça? Quer que eu corte meu pescoço? O que você quer que eu faça para me redimir? Porque aí, olha, a falta de bom senso da pessoa de entender que houve um erro, que errar é humano e que a pessoa está tentando corrigir esse erro. Então, o correto é buscar uma solução, trazer uma solução. Como que eu poderia fazer diferente? Como que eu posso resolver isso? Que foi o que aconteceu comigo. Eu falei, eu não só vou mandar um novo e-mail para as pessoas, mas eu vou ligar um por um. E eu não fui almoçar aquele dia. Continuei ficando com aquele peso ali do erro. Continuei. Falei, putz, que porcaria que eu fiz. Não acredito que eu fiz um negócio desse. Que coisa idiota que eu fiz. Mas eu
busquei uma solução. Agora o que não dá é para ficar chorando. Errei, meu Deus, sou péssima. Não, vamos corrigir o erro. E a pessoa que viu o erro perceber esse esforço do outro de tentar corrigir, de buscar e validar essa solução. Porque acho que isso é aprender. É aprender com uma falha. Você buscar uma solução, fazer diferente. Agora, acho que um dos grandes problemas do medo de errar são os juízes. Porque o que mais tem nessa vida é gente para te julgar, para apontar o dedo, para falar você errou, olha o que você falou, vamos te cancelar, você está cancelado. A gente vê isso muito nas redes sociais. Agora, com a internet, então, nossa senhora. Eu tenho medo até de mostrar o dedo do meio para as pessoas na rua. A cara da Isabela. Tenho, porque a pessoa faz alguma coisa, medo de mostrar o dedo e aparecer nas internet da vida, nas internet, e ser cancelada. Porque às vezes tem um recorte. Só aparece eu assim, ó. Ninguém sabe o contexto daquilo. Exato. Então a gente vê, artista passa muito por isso. Um recorte de uma fala colocada ali, só pega aquele pedacinho e aí você, quando assiste, você. Nossa, que horror! Na verdade, o contexto pode desmistificar tudo aquilo que a pessoa disse. Então, acho que quem é criador de conteúdo, como nós, por exemplo, esse é o medo que assombra. Quem já foi cancelado sabe, eu já fui cancelado algumas vezes, graças a Deus, nada de muita repercussão. Mas, às vezes, por conta de eu falar uma coisa, as pessoas interpretarem de uma maneira totalmente diferente. Não foi isso que eu falei. Eu nunca vou esquecer que eu fiz uma postagem em 2018, na época da Copa do Mundo, com a foto do Neymar. O Neymar estava chorando, estava no campo chorando e tal. Eu acho que foi algum gol que ele perdeu, ele estava com a mão no rosto, assim. E aí eu falei sobre a dor e a delícia de ser o que é. Né? Então, eu não estava falando do Neymar, eu estava falando sobre pessoas, de uma forma geral. Sobre o quanto que a gente luta para a gente conseguir vencer. E quando a gente erra, aí também entrou a questão do erro, falei sobre o erro. E eu fiz analogia com o Neymar, porque eu coloquei a foto dele representando, porque ele era uma pessoa de muita fama, uma pessoa de destaque, que todo mundo estava depositando ali tudo. Em 18, eu lembro que todas as expectativas estavam em cima do Neymar. Então, um erro dele era um erro assim, tremendo. As pessoas consideram, eu tô apostando tanto em você, se você errar, é um erro gravíssimo. Então, eu trouxe o Neymar nessa analogia. Aí as pessoas já é porque você está defendendo o Neymar, porque o Neymar é isso. Eu falei, gente, eu não estou falando nada do Neymar, eu não tenho nada, eu nem gosto, nem desgosto do Neymar, não tenho nada, não sou fã dele, nada. E as pessoas começaram, não, porque o Neymar é isso, porque o Neymar é aquilo, porque você está defendendo o Neymar. Como assim? As pessoas distorceram tudo que eu falei. Então, várias pessoas me escracharam ali naquela postagem. Como se as pessoas não tivessem um lado bom e um lado ruim. Todo mundo tem, eu não sou santa. Claro. Todo mundo tem. Então, até falando dessa gestora que falou para mim, apontou meus erros e tal, para finalizar, ela fechou com chave de ouro para mim. Ela falou, isso aqui é motivo, sabe para quê? Porque você deveria ser mandado embora. A tua sorte, a tua sorte é que neste momento eu não tenho paciência nem tempo para parar e contratar outra pessoa. Eu tive que escutar isso. Passou, porque eu tinha dia 5, dia 20, né? Eu tinha geladeirinha para encher, e aquilo ficou aqui, ó. Eu alinhei todos os processos e ali eu entendi que era um negócio comigo mesmo, porque o impacto da mudança desse exame médico aí, só para vocês entenderem, quando a empresa é séria e respeita esses processos, um colaborador não consegue entrar em tal lugar sem o exame dele estar ok, principalmente no setor que eu trabalhava. Então, isso impactava a folha de pagamento, impactava a parte de treinamento, em treinamento porque essa pessoa ia ser alocada em outro lugar, impactava a integração em outro cliente, e por aí vai.
Então, teve impacto nas outras áreas, que as outras áreas também não foram comunicadas. Ok. Eu tinha um estagiário nessa época que era um querido, mas ele era extremamente metódico mesmo. Então, tudo que era coisa com muito detalhe, aquele menino mandava... Nossa, mandava muito bem. E aí tinha uma guia que ele precisava mandar. E essa guia foi com uma data errada. Não foi estava dentro do mês, por exemplo, hoje, dia 1, dia 2. Aquela guia valia por um mês, mas ele colocou lá, por exemplo, dia 3. Esse menino, quando ligaram para ele, falou, só para confirmar, tá aqui, é para amanhã e tal, mas pode ser feito hoje? Não, pode, tá válido, tá dentro, ele morrendo de medo. Ele foi na minha mesa, olha o impacto do negócio, ele foi na minha mesa com a mochilinha dele. Aí eu falei, o que aconteceu? Vou chamar ele de Pedro aqui, tá? Ele foi na minha mesa, ele falou, se eu tô indo porque eu já sei que eu vou ser mandado embora mesmo. Aí eu falei o que eu pensei que tivesse acontecido alguma coisa. Falei, o que aconteceu? Ele falou, eu mandei a guia com a data errada, ligaram aqui. E aí passou primeiro pelo ramal de fulano e depois ela jogou para mim. Provavelmente devem ter falado para ela, então já vou me despedir. Olha, isso aqui tá certo, tem isso aqui. Eu fiquei olhando para a cara dele e falei, quem falou que você vai ser mandado embora? Não, mas ela não falou. Eu escutei ela falando, isso aqui era para ser mandado embora e isso aqui fui eu que fiz. Ele já estava com a mochilinha na mão para ir embora. E aquele dia eu fiquei horrorizada, porque eu falei, meu Deus, olha o impacto para esse menino. Primeira experiência profissional dele, todo dedicado e tal, e ele se deparou com um cenário que um erro de que ligaram para ele, validaram, estava tudo ok. Não, eu vou ser mandado embora. Ele já se antecipou, pegou a mochilinha dele e foi embora. A partir daquele dia, quando eu olhei aquele cenário, eu falei, eu não quero ficar aqui mais. Isso aqui não faz sentido. Olha o que eu já era mais velha, mas olha o que fez com um menino. Ou seja, ele tinha pavor. Ele fazia uma parte do arquivo, o negócio era impecável. Ele tinha pavor de qualquer tipo de erro ali, porque senão eu vou ser mandado embora. Viver nessa cultura do medo é um negócio horrível. Horrível. E aí eu comecei a perceber que esse menino começou a se fechar lá dentro. E aí eu brincava com ele, conversava, o restante dos colegas também, até que o técnico de segurança veio conversar comigo e falou, o desempenho desse menino caiu absurdamente. E aí eu fui entender o porquê. Aí é quando o medo vira o nosso inimigo, porque ele acaba fazendo com que a gente não, por conta de ter esse receio de cometer erro, a gente acaba não fazendo nada mais. Então, por isso que a gente precisa saber lidar. O erro, o medo é um sentimento que a gente precisa saber lidar com ele para que ele não paralise a gente. Agora, eu lembrei uma coisa, você falou esse negócio de ser demitido. Eu sempre tive medo de ser demitida, sempre. Toda a minha carreira CLT, falar, o CLT ali é mais estável do que o empreendedor. Empreendedor, assim, é um leão por dia, a gente já sabe, a gente até cansa de ter medo de não vender, de não ganhar dinheiro, porque é todo dia, então a gente até acostuma. Agora, por exemplo, em empresa, eu nunca me senti segura. Então, eu saía de férias, eu sempre salvava minhas coisas. Eu falei, se eu voltar de férias, vou ser demitida. Quando eu voltei as minhas 2 licenças, a segunda eu realmente fui demitida, mas a primeira licença eu também fiquei com medo de ser demitida. Por mais que... Não, eu ainda não tinha a estabilidade da CIPA. Na segunda eu tinha ainda a estabilidade da CIPA. E mesmo assim eu fui demitida. Então, assim, sempre tive esse medo. Ai, meu Deus, se eu for mandada embora. Então, às vezes, qualquer coisa que acontecesse, que eu via que não estava muito bem, meu Deus, vou ser mandada embora. É muito ruim você conviver com isso, com esse sentimento, sabe? De medo de perder uma coisa que você tem, que você sabe que você precisa daquilo. Então, eu acho que as empresas, elas precisam trabalhar a sua cultura para não propagar isso. As pessoas não podem trabalhar, passar o dia, igual eu nas empresas que eu trabalhei, tinha medo o tempo todo. As empresas precisam dar o mínimo de segurança para os colaboradores. Que eles têm ali
Por mais que assim, pode acontecer uma demissão, claro, mas as pessoas não podem ter esse medo todos os dias de qualquer momento posso ser mandada embora. Não pode ser assim. Então, esse trabalho é muito importante de valorizar as pessoas, de mostrar o quanto elas são importantes, para elas não se sentirem na corda bamba. Esse é um tema que vem sendo trabalhado em algumas organizações, que é a parte de segurança psicológica, que eu tenho medo, inclusive, medo quando eu digo é de cair no mais do mesmo, entendeu? Porque quando a gente fala de segurança psicológica, a gente está falando do direito e da segurança da pessoa a falar e expor as ideias dela também, entendeu? E ser acolhida por aquilo. E, novamente, não estou falando que os erros, quando eles acontecem, que eles não têm impacto. E vai ter erro, sabe? Novamente, vai ter erro que tu vai ser mandado embora. Vai ter erro que não vai ter como reparar. E qual que é teu processo? Tu vai ter que digerir aquilo, pegar o que é seu e deixar o que é do outro. Tu vai errar. E aí, fui mandado embora. E aí? Poxa, o erro foi tão grave assim? Foi. Não tem como segurar? Não tem. E aí, o que pode ser feito? Eu vou digerir aquilo foi meu. Como é que eu não cometo aquilo novamente? Como é que eu posso aperfeiçoar? Como é que eu vou lidar com aquilo? Vai buscar ajuda novamente aqui, a terapia, o autoconhecimento, o que você pode mexer, a autorresponsabilidade. Por quê? A gente falando de erros aqui, de medos e acertos e por aí afora, parece que, que bonitinho, errou, vamos bater palma. E não é isso. E tem gente que faz as coisas. Tem gente que literalmente faz ali de qualquer jeito, entendeu? Errou, que se dane e tudo mais. E tem isso também. E tem gestor que já está, sabe, saco cheio, cansado. Tem equipe que fala, fulano não faz nada direito. Aquela pessoa, ela não quer estar ali. E aí, essa pessoa, ela não quer estar ali, mas ela também não se movimenta para sair fora. Ela está esperando que alguém tome a decisão por ela, que é mandar ela embora. Né? Não estou feliz, não está feliz com o meu trabalho, me manda embora. Né? O famoso... Mas o erro, muitas vezes, ele compromete uma equipe inteira. E você saber digerir, apresentar soluções, conversar com as pessoas e realmente meter as caras. Só que é muito fácil, Isa, que eu vejo as pessoas falando de erros, acertos, medos. É muito fácil eu chegar para o fulano e falar assim, poxa, você errou, né? Caramba, não, vamos lá, vamos consertar, né? Que uma pessoa aqui fez um erro X e que ela é mais próxima de você. Aí quando chega alguém de fora que cometeu, ou uma outra pessoa que você não tem tanta afinidade assim, que tem isso, né? Empatia, ela é seletiva também, né? Aí uma outra pessoa que cometeu aquilo e tal, você rasga aquela pessoa no meio. Rasga a pessoa no meio como se fosse um negócio assim surreal, ao invés de apresentar a mesma rota para ela. Né? Eu lembro uma instituição financeira que eu trabalhei, que um gerente olhou para minha cara e falou assim, Simone, todo mundo tem o direito de ser atropelado na vida. Rapaz, um dia que esse homem falou isso para mim, eu pensei comigo, eu não atravesso a rua, mas nem com oração. Eu falei, tu tá querendo que eu morra? É só para eu entender assim. E de acha isso de... E logo para você que tem medo de atravessar a rua... Você tá maluco? Na hora que ele falou isso... E detalhe, a gente tinha atualizado a pólice do seguro de vida naquela semana. E aí ele deu risada, ele falou, todo mundo tem o direito de ser atropelado. Eu falei, atropelado? Direito de ser atropelado? De onde você tirou isso? Aí ele explicou a metáfora dele, né? Ele falou, todo mundo tem o direito de ser atropelado, todo mundo está sujeito a imprevistos, todo mundo está sujeito a problemas, todo mundo... Se você reter as coisas só com você, o próximo ele vai pegar aquilo e vai fazer do jeito que ele achar que é e vai sair erro. Você não pode deixar já o caminho? Deu uma travada aqui de novo. Você pode retomar essa fala? Ela ficou na fala dela, quando foi para você? Você lembra? Peraí. Logo para mim que tenho medo de atravessar a rua. Tá. Já tá na sua câmera. Desculpa, vai lá. Logo para mim que tenho medo de atravessar a rua? Pois bem, minha filha. Naquela semana a gente tinha atualizado também a pólice do seguro de vida e eu olhei para a cara dele e falei, até parece ser atropelado. E ele explicou o seguinte, todo mundo vai ter um imprevisto na vida. Você pode ter um problema. A pessoa que pegar aquilo quando você estiver ausente, se ela não tiver um caminho, ela vai errar. E aí essa pessoa vai ser punida, ela vai ter problemas e tudo mais. Por que não já deixar isso estruturado para essa pessoa, ou pelo menos minimamente estruturado?
Aí eu olhei para a cara dele, eu falei, mas e se o meu tiver errado? Ele falou, se o seu tiver errado, é um bom momento para você revisitar e ver o que que tem, o que que não tem, o que que é que você pode deixar de muito melhor para os outros. Naquele dia eu entendi como é que eu poderia ensinar uma pessoa de uma forma muito mais assertiva, que não era só eu mostrando telas do sistema, não era só, era eu literalmente trazendo o que que eu fazia de diferente no dia a dia, qual que é o problema, não é os procedimentos, as coisas que estão na apostila, que antigamente era apostila quando você entrava e tal, e sim, o que que você faz que não está escrito ali. Qual é o jeitinho que você dá, com quem você fala? Isso é importante estar. E é nessa hora que você consegue corrigir os erros. Nunca mais eu esqueci disso, mas eu olho para os lados quando eu atravesso a rua. Tem que olhar, né? Esse medo aí, ele tem que fazer parte, porque perder a vida, aí já não tem volta. Eu olho para os lados e falo, acho que não, hein? Então, esse foi um aprendizado muito grande para mim. E eu cometi vários erros dentro dessa empresa, não foram poucos. Só que eu tive uma pessoa que me chamava e falava assim, isso aqui, ó, não deu bom, não. Nunca passou a mão na minha cabeça. Mas como é que a gente pode consertar isso aqui? Me dava aquele calhamaço de papel e falava, senta, olha, e daqui a pouco a gente conversa. Eu tive poucas pessoas assim na minha vida, pouquíssimas. Mentor, né? Literalmente, ele tinha esse papel. Dá uma olhada, daqui a pouco a gente volta e conversa. E aí eu sempre apresentava uma rota. Ali eu percebi que eu agia muito no impulso. Não, vamos fazer isso? Não, para, olha e veja o que realmente dá para ser feito. Isso aqui dá para ser feito? Isso aqui dá pra... Porque na ânsia de você querer resolver, vai no impulso. Mas você parar, analisar, se você consegue dar continuidade naquilo até o final, é outros 500. E aí, nesse oxigênio para manter o negócio até o final, é que os erros acontecem. E essa pessoa já tinha essa visão, claro, que já tinha uma baita experiência, e eu querendo resolver as coisas no valendo. Vamos embora, porque você ia atravessar a rua correndo, claro, mas vamos embora, vamos fazer. E eu comecei a entender um pouco mais sobre os processos. Foi aí que eu entendi que não dava só para apertar um botão. E tá tudo certo. Nossa, tá tudo ok. Não, entendeu? E eu acredito que hoje em dia, o que mais falta e que você recebe dos seus clientes, dos seus alunos, é essa falta de, vou te ensinar a pensar. Que é o mais difícil. E principalmente quando a gente está sob pressão. Quando você está sob pressão, você pensa, Isa? Não dá tempo. E o trabalho do RH é um trabalho sob pressão. Você tem prazo para cumprir, para entregar. Então, e muitas vezes com falta de planejamento. Por exemplo, em recrutamento e seleção, o planejamento é uma etapa muito importante. Eu vejo que muitos RHs ignoram essa etapa. Então, fazem o processo, já vão fazendo, sai fazendo. Tem ali vou fazer a triagem dos currículos, vou convocar, vai ter entrevista, depois vai ter a entrevista final, depois a admissão e tal. Mas um cronograma, por isso que muitas vezes a gente atrasa o processo. Um cronograma já negociado com o gestor, ele ajuda muito, até para você poder informar os candidatos as etapas e o prazo para ter um retorno. Porque muitas vezes o candidato está ansioso, ele quer ter o retorno quanto antes, ele está participando de outros processos. Então, você perde um bom candidato por uma falta de planejamento. Então, se você informar, olha, até o final de agosto, eu vou te dar um retorno. O candidato ele vai ficar sobre aviso. A pessoa sente quando ela tem chance de conseguir a vaga também, né? Então, quando você tem ali as etapas certinhas, todas planejadas, de tal em tal dia eu vou fazer a triagem, de tal em tal dia eu vou fazer as entrevistas. Aí, tal período vai ser a entrevista final. Tal outro período vai ser o período que eu vou dar o retorno para os candidatos, ou avaliar os testes que eles fizeram e tal. É muito, muito melhor quando você consegue planejar. Então, eu acho que o erro ele acaba sendo evitado quando você tem uma organização, um planejamento. Ajuda muito
a diminuir essas chances de cometer esses erros e aí você vive com menos medo, né? Também. Mas, se não tiver esses pequenos erros, como é que surgem os novos processos? Então, eu aprendi a importância do planejamento porque eu sou uma pessoa que sempre tive um pouco de dificuldade de me organizar. Então, com os meus erros que eu consegui enxergar, eu falei, poxa, quando eu comecei a trabalhar com gestores que tinham um cronograma e que falaram, ó, você tem que fazer um cronograma. Quando eu comecei a fazer um cronograma, quando eu tinha processo de grande volume de vagas, que você tem trocentas vagas para fechar em um curto espaço de tempo, 500 candidatos, só não tem como fazer sem planejamento. Então, eu aprendi dessa forma. Eu sempre fiz do meu jeito, vou fazer no meu tempo e tal. Aí, alguns errinhos aconteciam e quando eu adotei o planejamento, eu percebi que o meu processo tinha muito mais qualidade. E eu não perdi os candidatos também, né? Mas você sabe para que serve o planejamento? Ele serve para ajudar a gente a se organizar. Ele serve para ajudar, porque existe aqui a organização e a disciplina. Organização, aqui, ó, tá tudo organizado aqui, ó. A disciplina, a consistência, como eu mantenho isso aqui. Beleza? Planejamento, ele te ajuda e te dá a liberdade de replanejar se for necessário. Sim. Essa é a diferença. Então, as pessoas acham que ter um planejamento, que ele é fixo, que você tem que seguir aquilo ali até o final. E você tem a liberdade de recalcular aquela rota se for necessário. Então, por exemplo, você tem um processo X e 3 candidatos desistiram. Opa, peraí, como é que eu... mas aí com as ferramentas aqui você consegue segue com esses aqui e não perde tempo com os outros. Não, mas dá para eu puxar... Então, você ganha uma liberdade ali, entendeu? De conseguir replanejar, de conseguir recalcular a rota e ver o que tem e o que não tem. O X da questão é você realmente saber separar o que é seu e o que é do outro. Porque nessa brincadeira de você se planejar, você tem que ver o que está dentro do seu e o que você depende do outro. Porque, às vezes, você faz um planejamento contando com o outro. Então, por isso que o planejamento ele tem que envolver o outro. Por exemplo, no recrutamento e seleção, tem que ter o alinhamento com o requisitante, porque você vai ter um período que você vai precisar de uma resposta dele. Então, ele vai ter que ter um prazo. Então, tudo tem que ter prazo, tudo tem que ter data. Se você não coloca data, você deixa as coisas daquele jeito, não é? Eu lembro que até das coisas dos planejamentos dos eventos do Troca, que a gente tem uma parte do time, Débora, que é super organizada, muito mais do que eu. Então, ela vem... Qual a data que você colocou? Mas qual que é o limite? Mas quantas pessoas? Então, é a pessoa que acaba... Peraí. Porque às vezes a gente sai no valendo justamente porque você quer resolver e tal. Aí você esquece de dar um prazo. Aí você fala, isso é besteira. Mas não é, porque se você dá uma data, a pessoa não tem o que questionar. Você passou a data, a informação. Então, é importante e recalcular se for necessário, não tem menor problema, mas envolver o outro é importante. Desde que o outro esteja sabendo. Porque tem gente que faz, planejamento contando com o outro, mas o outro está sabendo disso? Tem que saber. E isso acontece com muita frequência, tá? Dentro das empresas. Então, mas aí o gestor, ele sabe que fulano tal dia... Mas ele está sabendo disso? Que fulano vai se ausentar tal dia? Que fulano vai chegar tal dia? Não, mas como que você acha que ele não sabe? Porque o óbvio merece ser dito, né? Chegou um candidato hoje de uma outra... Não, chegou um colaborador hoje de uma outra unidade. O gestor viu 349 mil e-mails ali de gente que vai chegar e tal, mas não entendeu que tem alguém que é para a equipe dele. Beleza. E aí? Não, mas eu mandei, então, mas validou com ele que... Tá vendo que tá uma enxurrada de informações ali para ele? Validou com ele? Mas e se ele tem obrigação de saber? Eu falei, entendi. Comunicação. Se eu recebo direto, aí por pequenos ruídos, assim, o negócio vira uma bola de neve. Aí o colaborador chega, não tem onde ele sentar, não sabe quem que ele conversa, a pessoa está ocupada. Você quer ver uma coisa que deixa o RH maluco da vida?
Eu ir lá e alinhar tudo com o gestor. Chegou, Isabela chegou, ela começa hoje, já fez isso, já fez. Eu alinhar tudo e aquele cara falar assim, então, é que eu tô em reunião, ou então eu estou fazendo tal coisa, ou então eu vou tomar café, e a pessoa ficar ali. Já Isabela. Já vi acontecer. Essa é uma das piores experiências do colaborador. Dele chegar, ele não ser recepcionado, já começa por aí, né? Pela pessoa que vai estar com ele, que vai conviver com ele, né, diariamente. E aí aquele... daqui a pouco eu vejo. Daqui a pouco... Mas é uma falta de organização e de empatia e de sensibilidade mesmo. De ver que a pessoa chegou, entendeu? Como quem diz, abaixo de mim. Poxa, não receber aquela pessoa, não vou fazer tal coisa, não é uma urgência. E se eu te contar que isso acontece direto? Aconteceu comigo. Em uma das empresas que eu trabalhei, meu primeiro dia, eu lembro certinho. Cheguei, aí me levaram, falaram assim, ó, aqui é a sua mesa e aqui é o seu computador. E aí me colocaram lá, fiquei sentada. Aí eu fiquei assim, tipo, e agora? Liga o computador e ele, bum! O que eu faço aqui? Aí ninguém falou nada. Eu fiquei lá parada na frente do computador e o sentimento, nossa, é tão ruim. Você se sente um inútil. Você falou, acabei de entrar na empresa, meu primeiro dia de trabalho, me colocaram na frente de um computador, eu não sei o que eu faço com esse computador. Porque eu não sei o que tem que fazer, o que tem... Eu não sei o que eu faço. Eu fiquei um bom tempo, justamente porque a pessoa que ia me receber, ela estava ocupada. Então, é aquela coisa, você precisa começar urgente com a gente. Então, urgente, é para ontem essa vaga. Mas aí você entra, a pessoa não tem tempo de te receber. Então, eu fiquei ali uns bons 40 minutos esperando, olhando para o computador, pensando mil coisas de, ai, meu Deus, não devia ter saído de onde eu estava, devia ter ficado, meu Deus, né? E aí tinha uma estagiária que ela falava assim, eu ficava olhando o que ela estava fazendo. Aqui é uma planilha não é planilha, é um Access, que eles trabalhavam muito com Access. Aí eu olhei e falei, gente, eu nunca mexi no Access na minha vida. E a menina mexendo ali, super numa boa e tal. Ela, aqui a gente só mexe com Access. Meu Deus do céu, quase tive um treco. Até me receberem e me instruírem o que eu tinha que fazer e tal. Mas o Access foi difícil, nossa viu? Senhora! Meu Deus do céu, gente, que negócio. Nem lembro mais como mexe nesse trem. Não, primeiro dia você já se deparar com um cenário que eu vou ter que mexer com isso aqui? Aqui, ó. Entendi. Como é que vai ser isso, né? E não ter ninguém para acalmar o coraçãozinho. Você falou de primeiro dia é muito difícil, cara. É muito difícil. Você não conhece nada, não tem ninguém, você tem... É muito... Portanto, pelo amor de Deus, encarecidamente, não façam isso. Poxa, tive uma urgência e realmente precisou ali se ausentar, não conseguiu receber aquela pessoa. Pode ser um prestador de serviço na sua casa, porque isso acontece muito também, tá, Isa? Marca para um prestador de serviço ir na sua casa e aí o cara fica lá esperando um tempão, ao invés de você assumir o teu erro e falar, poxa, obrigada por me esperar e tal. Não. Finge que nada aconteceu. Sabe? Isso vale para todos. Então, a pessoa chegou... recepciona, né? Ou então teve algum problema, peça desculpas, agradeça pelo tempo da pessoa. O tempo da pessoa também é valioso igual o seu, que é o bem mais precioso que nós temos na vida. Não vai te fazer maior, menor, bonito, feio, alto, baixo, nada, nada. Se você se redimir, assumir o teu erro ali, pedir desculpas, o imprevisto acontece e não tem problema nenhum você falar para essa pessoa. É uma forma, inclusive, de você mostrar para ela que ela, sim, ela é muito bem-vinda. Isabela, quero que você deixe suas considerações finais para o nosso público a respeito de todos esses erros e acertos e medos da vida, porque acho que é uma coisa que você lida todos os dias e você enfrenta muito bem. Aqui vai até um feedback, porque você é uma das pessoas que erra e mete as caras para consertar de um jeito que eu demoro
Um tempo para digerir se aquilo ali vale a pena, se eu tô fazendo, se realmente aquilo ali eu vou recalcular a rota ou não. E você fala, tá, mas como é que eu vou, tá? O famoso plano mirabólico para dominar o mundo do Cebolinha sai sempre da cabeça da Isabela Cavalheiro. Eu acho que a gente vai ganhando repertório quando a gente erra. Então, o que eu teria a dizer aí para quem está assistindo é para não ter... Eu acho que é olhar o medo como se ele fosse um companheiro, um amigo. Então, o amigo, ele pode, às vezes, ser teu companheiro, como às vezes você pode se encher o saco dele, porque amigo é assim, né, amiga? Às vezes a gente se ama, às vezes a gente briga e tal, é assim. E o medo ele tem que ser esse companheiro, ele tem que estar junto com você, porque ele vai te ajudar a não ultrapassar ali alguns limites, mas ele não pode te impedir de fazer as coisas. Então, faça, com medo mesmo, mas faça. Mas, claro, sempre com o pezinho no chão, então aí que entra o medo. E eu acho que, principalmente, acho que quando a pessoa tem muito medo de errar, ela acaba assumindo o papel de juiz. Então, ela não faz nada, mas ela fica julgando quem faz. Justamente porque ela se incomoda, porque ela não é capaz, não que ela não seja capaz, mas porque ela não fez. Então, ela vai julgar. Delícia, né? A gente ficar julgando, apontando. Até porque quando você vai julgar, você consegue ali um time de pessoas, também juízes, né? Os julgadores, que também não fizeram nada e que vão ali falar, olha, é isso mesmo, você tá certo, vamos julgar. E vem aquela avalanche de crítica em cima da pessoa que fez alguma coisa. Não seja essa pessoa. Eu sei que é uma delícia você conseguir a aprovação de milhares de pessoas frustradas, mas não é legal se colocar nesse papel, porque podia ser você ali tomando as bordoadas e não é gostoso, né? Então, pega leve, acho que entra muito aquilo, elogios em público, críticas em particular. Então, se você acha que tem alguma coisa a apontar para a pessoa construtiva, fale particularmente, não precisa querer dar uma de bonzão na internet, corrigindo a pessoa ou criticando a pessoa publicamente, porque não é bonito fazer isso. A não ser que você saiba fazer, mas a maioria das pessoas faz por ego mesmo, para sentir bem falando mal. Então, o que eu tenho para dizer, para não ser esse tipo de pessoa, o juiz da internet, o juiz, aquela pessoa que está ali apontando, mas que não está fazendo nada, não faz melhor do que o outro, está ali apontando o dedo, mas não é capaz de fazer melhor. E para você não deixar de fazer as coisas com medo da crítica das pessoas, porque, infelizmente, mesmo eu falando isso, a crítica sempre vai existir. Então, é melhor ser criticado e fazer do que não fazer nada. Pelo menos você tentou e aprendeu alguma coisa com aquilo. Então, tem que ter também muita inteligência emocional para lidar com as críticas. Até a tosse veio agora. O que eu deixo aqui, Isabela, como visão do medo, inclusive do medo de errar, você vai errar de qualquer forma, querendo ou não. O medo agora de eu ter uma crise de tosse aqui e não passar mais é grande. Mas como a vida, ela é isso aqui, ó, ela é cíclica, e isso aqui não é uma mentira, é ao vivo, eu tô tossindo e eu finalizo aqui com vocês expondo o medo de vocês julgarem aqui, nossa, mas por que ela não cortou essa parte? Não corta não, viu? Porque eu sou um ser humano como qualquer outro. O feito, gente, é muito melhor do que o perfeito. Ah, Simone, mas aí é o feito de qualquer jeito? Não, é o feito dentro do seu melhor. É muito melhor do que aquele perfeito guardado dentro da gaveta. Esse aí ninguém nunca vai ver, nunca vai sair do lugar. E aí, meu amigo, tu não tem, falar igual a Isabela agora, meu amigo, tu não tem raiz. Mexa-se. Se você gostou desse podcast, pode mandar para o seu amigo que precisa, que não precisa. Siga Isabela Cavalheiro nas redes sociais, @Grupo Troca. Simone Sebrião Oficial. Deixa aqui seu comentário para eu entender
Até que ponto aí que esse medo, esse erro... Conta aqui o seu case de erros, que eu também quero saber. E vejo vocês no próximo. Isa, muito obrigada por sua participação e te vejo no próximo, hein? Obrigada, Simone. Nos vemos no próximo. Tchau, gente.